Por que tenho a minha mediunidade estacionada, professor? O problema do estacionamento da mediunidade decorre geralmente da falta de estudo e de trabalho, e particularmente da falta de leitura assídua do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem é médium precisa de se prevenir para o exercício da mediunidade. Este exercício requer uma preparação espiritual, a leitura assídua do Evangelho segundo o Espiritismo, precedida de prece ou seguida de prece. A meditação dos temas que ali são propostos constitui um exercício permanente para que a mediunidade se desenvolva. Quanto mais o espírito do médium se aperfeiçoar, se aprimorar no conhecimento das coisas do espírito, mais rapidamente se acelerará o desenvolvimento da sua mediunidade. Continua o nosso missivista. Peço a Vossa Senhoria que lance um apelo ao presidente do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, cito a Rua Antônio Foster 357, Socorro, Santo Amaro, cujo nome é Sr. Ademaro e tem trabalhos de desenvolvimento às terças-feiras e doutrinação às quintas-feiras, para ver se é possível desenvolver a minha mediunidade. Eu acho tão bom quem tem a mediunidade desenvolvida e trabalha em benefício dos outros. Talvez com o apelo de Vossa Senhoria, através do seu programa, o presidente possa compreender o meu objetivo. Ele e sua mãe, Dona Cidália, são tão bons e compreensivos na luta da doutrina espírita de Allan Kardec. Com minha mediunidade desenvolvida, eu poderia ajudar minha esposa, Clélia Moretti, que desencarnou no dia 29 de outubro de 1970 e ainda não se comunicou. O problema de desenvolvimento da mediunidade, como eu já disse, pertence mais diretamente ao médium. O presidente do centro, o diretor do trabalho numa sessão de desenvolvimento, não tem poder nenhum para fazer desenvolver uma mediunidade. É preciso que se compreenda bem isto, porque muitas pessoas pensam que um presidente de centro ou presidente de sessão tem o poder de fazer com que uma mediunidade que parece retida, estagnada, se desenvolva subitamente. Não. A mediunidade se desenvolve num processo natural de aprimoramento, de educação do médium. Pelo que o senhor diz, e pela insistência que o senhor tem em socorrer o espírito de sua esposa através de sua mediunidade, quer-me parecer que o senhor não está ainda em condições realmente de desenvolver mediunidade e talvez nem possua mediunato, ou seja, mediunidade de missão. O senhor talvez tenha apenas esta mediunidade genérica que nós todos temos, de perceber espírito, de sentir a presença de espíritos, de receber intuições, mas não a mediunidade de serviço. O senhor talvez, eu não posso afirmar, porque é um problema que escapa naturalmente à nossa percepção total nesse campo, o senhor talvez não tenha mediunidade de missão. Acho interessante, portanto, que o senhor se entregue com mais afinco à leitura dos livros de espíritos. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo como um exercício espiritual para a prática da mediunidade que o senhor possa ter. Segundo, aprofundar-se no estudo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Quanto ao presidente do centro, eu não posso dirigir nenhum apelo a ele nesse sentido, porque não está no poder dele fazer nenhum médium se desenvolver. O senhor continue a frequentar as sessões, tanto mais que o senhor disse que se trata de criaturas que se dedicam realmente ao trabalho espírita. Continue a frequentar as sessões, a estudar, a ler e a orar. Quanto ao espírito de sua esposa, não se preocupe com ele dessa maneira. Se ele tiver de dar uma comunicação, existem muitos e muitos médiuns trabalhando em São Paulo, no Brasil, no mundo, muitos e muitos médiuns que estão aptos a atender às suas necessidades. Os espíritos não dependem apenas da mediunidade desta ou daquela determinada pessoa. Não estão presos a uma pessoa com a qual conviveram na Terra. Além disso, no mundo espiritual, eles estão cercados por espíritos elevados que sabem orientá-los, ampará-los muito melhor do que os doutrinadores da Terra. O caso, portanto, de comunicações mediúnicas em sessões espíritas para que se atenda aos espíritos necessitados é um caso que decorre mais da imperfeição, do atraso de certos espíritos que permanecem ainda muito apegados à matéria e necessitam do ambiente de uma sessão mediúnica e mesmo necessitam da contribuição material do médium que o recebe para que possa então ouvir as entidades espirituais que os assistem. O senhor continue a estudar e a orar.